Olá a todos, esse é o vídeo artigo do paper intitulado Transporte eletrônico e seus efeitos inelásticos no dispositivo de grafeno dopado, cujos autores são Alessandro Sampaio Silva, Samuel Maciel Correia, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jordan Del Nero. O artigo foi submetido na revista Journal of Applied Physics, cujo fator de impacto é de 2,32. O processo de submissão seguiu o seguinte cronograma. O paper foi submetido no dia 24 de 3 de 2020. As perguntas dos referidos vieram no dia 8 de 5 de 2020. As respostas nós enviamos aos referidos no dia 18 de 5 de 2020. Os referidos aceitaram as respostas de todas as mudanças no texto no dia 9 de 6 de 2020. Na sequência vieram uma série de observações do editor, até que no dia 15 de 7 de 2020 o paper foi aceito para publicação. Bem, esse trabalho apresenta o estudo do transporte eletrônico de uma série de dispositivos de dois terminais baseados na fita zigue-zague e armitier de grafeno dopado com boro nitrogênio, como mostra aqui a figura. Aqui inicialmente nós temos a descrição geométrica da fita zigue-zague, que possui dopagem na região central, com boro nitrogênio, possui um comprimento na configuração de menor energia de 39,61 angstrom, largura de aproximadamente 10,8 angstrom. Os eletrodos são simétricos e não dopados e possuem características metálicas. Aqui nós temos a conformação da fita armitier. Novamente nós temos uma dopagem na região central. O comprimento da configuração de menor energia é de 33,45 angstrom, a largura é de 18,06 angstrom. Novamente nós temos eletrodos simétricos e não dopados. Bem, o grande diferencial desse trabalho é a análise das contribuições inelásticas para o transporte, como os modos vibracionais, como eles podem influenciar na assinatura de transporte do sistema. Então, em suma, nós analisamos a estrutura de bandas para caracterizar o dispositivo, a curva IV, a condutância diferencial, os canais de condução, a transmitância e a P2. E complementamos o estudo com o cálculo dos modos vibracionais, verificando a convergência da energia dos fonos, e a espectroscopia de tunelamento inelástico, que é o IET, que caracteriza a influência dos canais inelásticos no transporte. Bem, o passo inicial da nossa metodologia é justamente a descrição geométrica, onde a geometria inicial foi alcançada a partir da teoria do funcional densidade DFT, com aproximação ao GGA, funcional PBE, conjunto de bases SZP. Nós utilizamos condições de contornos periódicas, com raio de corte de 300 Rydberg e amostragem do escapante de 1/100 para integração na primeira zona de Brillouin. Tudo isso alcançado com o código Siesta 4.0. Bem, a figura 2 aqui do paper mostra a otimização das estruturas para vários comprimentos na direção Z, a fim de encontrar o mínimo local do sistema, considerando sempre o critério de convergência para a força residual para cada átomo menor do que 0,02 eletrovol por angstrom. Aqui para o sistema zigue-zague, a configuração de menor energia encontrada possui o comprimento de 39,612 angstrom. Para o dispositivo armitier, nós encontramos uma configuração de menor energia de comprimento de 33,452 angstrom. É importante ressaltar que nesse gráfico nós temos as energias normalizadas entre 0 e 1, portanto as energias relativas ao mínimo local dos sistemas em electrovolts. Bem, para o transporte eletrônico utilizamos a metodologia híbrida DFT-NEGEF, onde a corrente de não equilíbrio é descrita pela fórmula de Landau-Budka, sendo implementada pelo pacote Transiesta. As frequências vibracionais dos efeitos inelásticos foram calculadas utilizando o método das diferenças finitas, e a espectroscopia de tunelamento inelástico, IET, foi calculada através do método NEGEF, com a expansão de menor ordem, LOI, através do código Python implementado no pacote inelástico. Bem, nossos resultados inicialmente são para o transporte elástico, com a figura 3 aqui do paper que mostra a curva IV,
né, e de condutância diferencial para os dispositivos zigue-zague e Armchair, tanto na forma dopada como na forma pura, né, comparando a resposta do sistema à dopagem substitucional na molécula. Né. A figura 3A, observamos claramente duas janelas de operação para os dispositivos zigue-zague, né, tanto puro como dopado, com duas regiões com assinatura característica para um dispositivo FET, como podemos observar aqui em azul e em vermelho. Como sabemos, na literatura as fitas zigue-zague são metálicas, logo o comportamento da curva IV com esse crescimento abrupto aqui, né, e com posterior curva constante na corrente revela uma transição metal-semicondutor, né, nesses dispositivos, tanto como na conformação pura como na dopada, né, onde claramente a fita dopada tem características condutoras amplificadas pela dopagem. Tá? Na figura B, né, da condutância aqui, né, a condutância corrobora, né, essa assinatura FET, onde nós temos dois pontos de ressonância, né, que são típicos desse tipo de dispositivo. Na figura C, nós observamos claramente a transição semicondutor-metal, né, para o dispositivo Armchair, com uma janela típica de um dispositivo chaveador, aqui em verde, né, e a partir de 0,20 volts, outra similar a um dispositivo FET novamente. Tá? Na figura 3D, né, a condutância novamente corrobora a assinatura FET com um ponto de ressonância em aproximadamente 0,3 volts. É importante ressaltar, né, que o dispositivo Armchair, nós caracterizamos o sistema com a estrutura de bandas, né, para verificar o gap e, por sua vez, validar a metodologia do trabalho que usa a NeGAF, uma vez que ela só é válida para eletrodos metálicos ou de gap muito pequeno. Então, nós fizemos a conta da estrutura de bandas para o dispositivo, que no nosso caso aqui, olha, nós observamos um gap pequeno de aproximadamente 0,17 electrovolts, como mostra aqui na figura. Bem, para confirmar definitivamente as transições citadas na curva IV, nós plotamos os canais de condução para algumas tensões importantes, né, como mostra aqui na figura 4 do artigo, onde nós temos o IV e a condutância diferencial para os dispositivos dopados. Para a configuração zigue-zague, que é a figura, né, 4A aqui, em 0 volt, nós podemos observar que os autocanais, que está aqui no lado, na verdade, eles possuem uma distribuição quase simétrica pela estrutura, né, tanto no primeiro como no segundo autocanal. Tá? No entanto, a partir de 0,05 volts, nós observamos a transição metal-semicondutor, já citada anteriormente, né, e os autocanais quebram sua simetria e ficam mais localizados nas bordas, como podemos observar aqui, né, diminuindo muito sua distribuição, né, onde no maior vale aqui, olha, em 0,1 electrovolt, né, as probabilidades de condução caem fortemente, né? Podemos citar aqui, olha, em 0,4 volt, né, as probabilidades que eram para 0 volt 0,99, 0,98 passam para 0,83 e 10 a menos 6, né, nos primeiros e segundo autocanais. Na conformação Armchair, né, observamos um comportamento inverso, justamente pela transição semicondutor-metal, né, com um aumento na intensidade das funções de onda dos autocanais, né, como por exemplo aqui em 0,4 volts, né, e aumento na probabilidade de transmissão, né, dos autocanais a partir de 0,2 volts, onde o sistema passa, né, de um semicondutor para uma transição metálica, aqui, olha, um dispositivo chaveador para um dispositivo FET. Na figura 5 temos a transmitância 2D e 3D, que mostra a contribuição dos níveis de energia para a corrente, né, e como eles se deslocam com a tensão. Tá? No nosso caso, a janela deslocada a partir do nível de Fermi, né, de menos 0,25 a 0,25 electrovolts. Para o dispositivo zigue-zague, né, observamos um pico na altura da energia zero, tá? Entendemos ser oriundo do alinhamento do nível de Fermi dos eletrodos com o lumo da região central, né, o que impacta favoravelmente para o transporte no sistema. Observamos também uma forte queda no coeficiente de transmissão em 0,35 volt e 0,4 volt, né, confirmando o comportamento do IV, né, que nós já tínhamos observado. Tá? Para a conformação Armchair, seria a figura 5C e 5D,
observamos um pico na altura do nível de ferro para tensões a partir de 0,25, né, volts, novamente corroborando a assinatura IV do dispositivo. Outro resultado interessante, né, é a transmitância, considerando, né, cada autocanal separadamente. Tá? Então aqui, olha, onde nós temos os canais de transmissão e suas contribuições de forma individual para a transmissão no dispositivo. Né? Novamente, de acordo com os intervalos de energia, confirmam as transições citadas anteriores, né? Como por exemplo aqui, olha, na Armchair o sistema totalmente desligado entre menos, né, 0,1 e 0,1, né, electrovolt, tá? E aqui, olha, o sistema, né, crescendo num pico aqui inicial em 0 volt. Na figura, né, 6 do paper nós temos a P2, né, para as duas conformações, né. Para o dispositivo zigue-zague observamos que os estados, né, disponíveis estão nas proximidades do nível de Fermi, né, com picos mais intensos em baixas tensões, né, antes da transição metal-semicondutor, posteriormente caindo, né, os estados disponíveis e crescendo novamente para energias, né, em 0,5 volts mais ou menos aqui, né, o que mostra no geral que a P2 descreve um comportamento muito similar ao da transmitância, né, na figura anterior. Para o dispositivo Armchair, né, nós não temos estados em torno do nível de Fermi para baixas tensões, né, estando em acordo com a supressão da transmitância mostrada no gráfico anterior, e no geral confirma a natureza semicondutora, né, da fita Armchair. Bem, nas contribuições inelásticas, né, consideramos duas regiões dinâmicas, de átomos dinâmicos, melhor dizendo, nas moléculas, né, e aí calculamos primeiramente o espectro de energia dos fônos, onde para cada N átomos encontramos 3N modos vibracionais, né. No geral, observamos que a energia dos fônos são suavizadas com o aumento, né, da região dinâmica, e sabemos que podemos relacionar a energia desses modos com os picos de condutância do sistema. Então aqui são as duas regiões dinâmicas, né. O inset, aqui, olha, né, da figura nós selecionamos dois modos vibracionais aqui para ilustrar os vetores, né, de força, né, de vibração dos átomos. Né, para a configuração zigue-zague, observamos a convergência da energia dos fônos para valores negativos, como podemos ver aqui no inset, né, com frequências imaginárias. Isso quer dizer que os modos, né, são destrutivos ou instáveis. É importante ressaltar, né, que os modos de vibração são estáveis e não que a estrutura não esteja otimizada. Posteriormente, calculamos o transporte inelástico, né, com a corrente, condutância e espectroscopia de tunelamento inelástico para as duas, né, regiões dinâmicas, né, e para dois valores de temperatura diferentes. Não observamos inflexões na corrente, né, inelástica, tá? Nem com a variação da temperatura, né, ela se manteve linear. Na condutância observamos a esperada queda devido à transição metal-semicondutor. No IETS conseguimos relacionar os picos com as variações da condutância, né, e os modos vibracionais associados, né. Nós selecionamos aqui dois aqui para ilustrar as vibrações nas moléculas, tá? Então aqui, olha, como seria a vibração nesses modos nas duas regiões dinâmicas. Bem, embora tenhamos mapeado, né, o tunelamento inelástico no dispositivo, observamos, né, considerando a escala de corrente e condutância, uma escala de nanoamperes, que as contribuições inelásticas são praticamente irrelevantes no mecanismo de transporte eletrônico desse sistema, uma vez que a corrente elástica é 3 ordens de grandeza maior, né, na casa dos microamperes, como foi mostrado na figura 3, que a inelástica. Né. Essa análise é ainda mais marcante no dispositivo Armchair, né, que tem a corrente na ordem dos picoamperes, tá? Mesmo repetindo o comportamento do transporte elástico, como por exemplo aqui, olha, com o aumento da condutância, né, revelando a transição semicondutor-metal, as contribuições inelásticas são praticamente desprezíveis nesse sistema. Tá? Então também plotamos aqui, olha, né, uma animação com alguns modos vibracionais associados, né, ao movimento das regiões dinâmicas, tá? Relacionando eles com os picos, né, do IETS em cada ponto. Bem, os autores desse artigo agradecem ao governo do Pará e à Universidade do Estado do Pará, né, ao CNPq e à Propesp e ao FPA.